Hoje, o Brasil inicia uma nova fase. Com a Constituição de 1937, os brasileiros poderão confiar mais no governo, com um governo mais forte e centralizado, onde protegerá das ameaças da oposição, principalmente do comunismo. Sim, presidente. Além disso, a extinção dos partidos políticos, para que não causem instabilidades, vai reforçar a ideia de um governo centralizado. Serão passos importantes para alcançarmos o progresso que queremos. Exatamente. A partir de agora, eu nomearei os interventores. E os interventores nomearão as autoridades municipais, para garantir minha autoridade federal e evitar formação de oposições regionais. Essa medida é ótima, presidente. Essa Constituição também nos permite censurar os meios de comunicação para controlar e ocultar críticas da oposição. Com essa Constituição, nós teremos todo o poder necessário para ter um Estado forte e respeitado. Depois de um tempo, surge a necessidade de garantir que a população estava a favor de Vargas e eliminar a oposição. E para isso, o presidente pensa em um plano. Nós precisamos tomar uma medida para controlar a oposição. O povo está ficando dividido. E com isso eu pensei em implementar o Estado Novo, através do Plano Cohen. E como funcionaria, presidente? Iríamos fraudar um documento dizendo que haverá um ataque comunista e os comunistas irão tomar o poder. Entendi. O plano vai funcionar. Além disso, muitos países da Europa estão fazendo o mesmo, como a Alemanha e a Itália. Logo começa o Estado Novo. Exato. O Estado Novo, as características dele são a centralização do poder, a repressão da mídia. Isso tudo é para controlar a oposição e garantir que apenas as coisas boas do nosso governo circulem. Eu levo o documento para o seu assessor. Até logo, presidente. Nesse vídeo-aula, vamos começar pelos departamentos criados durante o governo de Vargas, que foram DASP e DIP. O DASP é o Departamento Administrativo do Servidor Público. Ele tem a função de organizar e inspecionar serviços públicos. Ele organiza e fiscaliza a execução de propostas orçamentárias e promove a integração entre os setores da administração pública. O DIP era o Departamento de Imprensa e Propaganda, o órgão responsável por fazer propaganda da figura de Getúlio Vargas e dessas medidas trabalhistas, além de censurar os meios de comunicação. O DIP formava uma parte base do controle de opinião pública. Além disso, também foi criado a Hora do Brasil, para divulgar os feitos do presidente e os acontecimentos do país. A Polícia Especial era um instrumento fundamental para a repressão das opiniões e ideologias contrárias de Getúlio Vargas. A Polícia Especial trabalhava em conjunto com o Departamento de Imprensa e Propaganda. Além dos departamentos e a Polícia Especial, também foram criadas as consolidações das leis trabalhistas, mais conhecidas como CLT. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, foi uma legislação criada por Vargas com o intuito de prender os trabalhadores a fim de que eles não se revoltassem contra o seu governo. Essas leis, elas garantiam a férias, o seguro-desemprego e também as jornadas de trabalho. Além disso, as pessoas passaram a ter o salário mínimo, jornada semanal de 44 horas e também passaram a ter a carteira de trabalho assinada. E junto à CLT surgiu a Justiça do Trabalho, que servia para fiscalizar essas leis trabalhistas. Paralelamente às mudanças que aconteciam aqui no Brasil, o mundo passava por um período conhecido como Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1939 a 1945. Para contextualizar, o Brasil tinha relações comerciais com os países do eixo, como a Alemanha e a Itália. E os Estados Unidos, percebendo essa aproximação com o eixo, também se aproxima do Brasil com a política da boa vizinhança, financiando recursos para a Companhia Siderúrgica Nacional. Com o tempo, o apoio dos Estados Unidos passou a ser muito maior financeiramente do que o apoio da Alemanha. Então, o Brasil apoia os Estados Unidos na Segunda Guerra e os laços com a Alemanha e o Brasil são rompidos. Em 1943 é criada a Força Expedicionária Brasileira e no ano seguinte são enviados soldados para a Itália para esses soldados ajudarem os países aliados a derrotarem os países do eixo
em solo italiano. Então a participação do Brasil foi bem contraditória, porque o Brasil era uma ditadura na época do Estado Novo e ele entra na guerra contra as ditaduras, como o fascismo e o nazismo. Antes de finalizar a videoaula, nós vamos falar sobre a relação entre a ação do Estado Novo e o desenvolvimento da indústria pesada no Brasil. Uma das intenções do Vargas era impulsionar a industrialização, além de tornar o Brasil um país mais independente. E essa relação pode ser estabelecida em dois fatores. O primeiro era que o Estado Novo tinha uma atuação muito presente na economia brasileira, focando no desenvolvimento de certos setores da indústria. Esses setores eram o que eles consideravam estratégicos para a independência, como o da siderúrgica. E o outro fator era o financiamento dos Estados Unidos, que o Vargas se aproveitou disso para alavancar mais ainda o país. Agora nós estamos aqui com duas pessoas que viveram a fase do Estado Novo na era Vargas para fazer algumas perguntas sobre a época. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui em nome de toda a equipe e agora vamos ao que interessa. O Vargas investia muito na autoimagem e na propaganda. E na época saiu uma matéria do Alcir Lenharo que ele usava o termo getulização dos textos escolares. O que era isso e qual a semelhança dela com o DIP? Bom, o governo de Farcas ele buscava a centralização do poder em diversos fatores, até mesmo na educação. E vale lembrar que naquele período tinham várias características de valorização e de exaltação da própria imagem de Farcas, quanto da nação e do Estado Novo. Essas práticas eram bem parecidas com o papel do DIP, pois elas buscavam manipular a opinião pública desde a formação de adolescentes e crianças. Então o pensamento dele era moldar a opinião das pessoas para que todos pensassem que o Estado Novo era algo positivo. Exatamente. E a nossa outra pergunta é, como que era a relação do governo brasileiro com o operariado antes e depois de Vargas? Antes de 1930, os trabalhadores não tinham direitos e as leis trabalhistas não existiam. As lutas operárias eram sempre reprimidas de forma violenta e o governo meio que não se interessava em regularizar esses meios. Só que vale lembrar que após o governo, durante o governo de Getúlio Vargas, surgiu as leis trabalhistas, também conhecidas como CLT. Só que Vargas ele era centralizador e por causa disso ele fez essas leis trabalhistas mais para o seu próprio bem, para que ninguém pudesse se revoltar contra o seu governo. Então com Vargas as coisas melhoraram, mas sempre com o objetivo que ele tinha, que era controlar as pessoas, né? Isso. Então nós encerramos por aqui. Muito obrigada mais uma vez por aceitarem o nosso convite.